Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. E vamos lá, começar nossa conversa aí sobre fotografia e alguns desafios para a gente fazer nessa reta final, nossos estudos desse ano tão atípico, né, que foi 2020. Então, esse material aqui você já tem, né? Já enviei para vocês há algum tempo, fala sobre a origem da fotografia, lá com os alquimistas, com os experimentos antes ainda do nascimento de Cristo, né, a exposição à luz. Fala um pouquinho sobre a câmara escura, feito pelos renascentistas, que facilitava na composição do desenho. Lá no século XIX já, né, nós vamos ter a primeira fotografia propriamente dita, né, pelo nome gravar com a luz, né, fotografia, e ela foi feita através de uma câmara escura com um papel específico no fundo dessa câmara, e feito pelo francês Niepce, né, o Niepce, Joseph Niepce. E mais tarde, o daguerreótipo, que era esse tipo de máquina, feito por outro francês, o Jacques-André Daguerre, daí daguerreótipo. Notem que essa primeira imagem, né, estática, paradona lá, ela foi tirada quando essa câmera aqui teve seu obturador aberto e esse papel, né, especial com nitrato de prata aqui ao fundo ficou exposto ao sol durante um bom tempo. Então, a fotografia que nós podemos observar aqui da imagem, dessa gravação, né, são as coisas que estavam fixas em determinado ponto, né, e seus contrastes de luz e sombra. Provavelmente, se algum pássaro ou alguém se movimentou ali, a gente não consegue perceber, justamente porque essa câmera, esse modelo de câmera inicial só captava as imagens fixas, ok? Beleza, mas tudo isso está aí, vocês já devem ter dado uma lida. Nosso papo hoje é mais na parte da criação, né? Como criar algumas fotografias legais. E aí a gente vai partir para uma outra ideia, né? Que são as composições fotográficas. Então, o que são as composições fotográficas, né? As composições fotográficas é como eu vou escolher que aquela imagem ela entra dentro do meu enquadramento, como que ela vai se mostrar para as outras pessoas. E existe técnica para isso, existem vários estilos, e é isso que a gente vai tentar conversar aqui um pouquinho. Só que para não atrapalhar aqui o slide, eu vou fechar a minha câmera, vocês vão ficar só com o meu áudio e a gente vai conversando, vou explicando à medida do possível o que a gente vai fazer. Deixa eu só ver aqui. Perfeito. Só ver aqui rapidinho, que tem a transição. Aí, que eu acho que ainda não foi. Preciso fazer... Ah, tá. Perfeito. Pronto. Acho que agora vocês não estão me vendo mais, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos analisar aqui a partir desses slides, né, que estão expostos aqui. Nós vamos tentar verificar como que essas composições se mostram. Né? A fotografia, né, natural, a naturalidade, né, ela acontece quando a gente fotografa pessoas ou seres, né, no seu movimento cotidiano, no seu movimento natural, sem que haja um preparo prévio para isso. São fotos geralmente muito valorizadas, muito interessantes, porque capta a essência do momento, né? A pessoa não se preparou, o ser não se preparou para aquela imagem, simplesmente ela aconteceu. Então o slide até coloca assim, né, as melhores fotos de pessoas são feitas quando estão durante muito tempo, quando não estão, né, durante muito tempo, a olhar para a máquina. Perfeito, que seria uma fotografia natural. Nós temos aí dois ícones da arte mundial, né, o pintor Andy Warhol, à esquerda, e a Marilyn Monroe, ambos, né, flagrados de forma bem espontânea, bem natural nas suas imagens. Perfeito? E aí nós temos a regra dos terços, que é bem bacana, que diz basicamente de como você enquadrar a imagem para ela não ficar muito monótona e, de alguma forma, chamar a atenção do nosso olhar.
Nessa regra dos terços, nós vamos ter basicamente que dividir toda a imagem, né, em 3 partes, tanto na horizontal quanto na vertical, e concentrar a minha imagem, tá, justamente aqui, ó, na segunda linha vertical. Tá? Inclusive, pode ser o contrário também, concentrar aqui na primeira linha vertical. Então, se eu concentro essa imagem aqui no centro, né, se eu coloco essa imagem no centro, eu vou ter um olhar mais fixo e monótono da imagem. E aí se descobriu que se eu uso essa regra dos 3 terços, tá, eu corto essa imagem em 3 partes iguais na vertical e 3 partes iguais na horizontal. Utilizo a interseção de uma dessas partes, entre a parte 2 ou a parte 3, ou a parte 1 e a parte 2, para poder captar a imagem. Essa imagem fica mais harmoniosa aos nossos olhos, por assim dizer. Beleza? Olha só que interessante. E aí a gente começa a perceber que existem várias imagens já feitas dessa maneira, né, na fotografia, nas redes sociais, e tudo tem um porquê. Perfeito? Notem que aqui nessa imagem específica, você tem a linha do horizonte no terço inferior, né, e você tem a árvore nessa segunda interseção aqui entre a segunda e a terceira parte da imagem, se olhando da esquerda para a direita, que é o nosso movimento natural de olhar, porque nós fazemos a leitura da esquerda para a direita, né, a leitura de palavras e de imagens, então nossos olhos acabam buscando essa referência também na fotografia. Então, por isso, quando eu enquadro a imagem dessa maneira aqui, ela acaba se tornando repleta e harmoniosa aos nossos olhos. Tá? Outra imagem que segue essa regra, ok? Eu tenho uma linha do horizonte aqui toda, teria uma outra linha do horizonte aqui, ó, e esse cidadão, que está aqui abaixado, estaria também numa linha vertical aqui. Percebem como a gente consegue dividir bem essa imagem, né, para captar essa essência, essa beleza aí do momento. Okay? Aqui nós já vamos para uma outra parte, né, que é a simetria. A simetria também proporciona imagens muito fantásticas, muito interessantes. A simetria consiste em eu dividir ao meio, né, a imagem para ter mesmo espaço, né, em ambas as áreas. Okay? Nesse caso aqui, eu poderia fazer até uma divisão em 4 partes, passando a vertical aqui, de onde vem essa linha aqui da estrada, e passando uma horizontal aqui, pegando a base das montanhas. Então, eu faria uma divisão em 4 partes iguais dessa fotografia. Também são fotografias bem interessantes para o nosso olhar. Ok? Olha só que interessante. As árvores e seus reflexos, né, mantendo essa simetria. Ou seja, se eu passar um eixo imaginário aqui, eu vou ter a imagem superior igual ou bem próxima da imagem inferior. Tá? A composição fotográfica estática e dinâmica. Aqui tem uma coisa que é interessante. Notem que a figura, a moça, né, que está sendo fotografada, ela se mantém da mesma maneira em ambas as imagens. O que modifica é a posição da minha câmera. Se eu coloco essa câmera na vertical, eu vou ter uma ideia de que ela está parada, eu vou ter uma imagem estática, né? Se eu coloco uma inclinação, uma leve diagonal ou uma outra diagonal, eu crio a ideia de movimento. Ok? Então, quando eu quero dar maior dinamismo à minha imagem, eu acabo usando as linhas diagonais, né? Elas favorecem isso no nosso olhar, a gente cria essa sensação de movimento, diferente da linha vertical, que dá uma ideia de algo parado, centrado. E aí é interessante, de acordo com o que eu quero, quais são os meus objetivos com aquela imagem. Se eu quero proporcionar uma reflexão, se eu quero proporcionar a ideia de alegria, de euforia, né? Se eu quero algo alegre, eufórico, vou dar preferência às linhas diagonais. Se eu quero algo mais estático, contemplativo, eu vou dar preferência às linhas verticais. Ok? Simetria, simetria, né? Simetria, nós já falamos, é quando tem um eixo imaginário na imagem. Nesse caso aqui estaria entre essas duas crianças, essas gêmeas, aparentemente. Então, eu tenho uma imagem de um lado idêntica ou muito próxima a essa a imagem do outro lado, como se fosse uma obra espelhada, né?
E a assimetria é quando eu vou pegar a imagem, não vou dar esse foco de equilíbrio, né? Aqui eu tenho um desequilíbrio natural, eu tenho do meu lado esquerdo um preenchimento a partir dessa moça que está de costas, e do lado direito eu tenho um vazio, ok? Isso também tem um simbolismo, porque na nossa leitura da esquerda para a direita, quando eu começo de um ponto esquerdo que está preenchido com uma imagem e chego na direita que não tem nada, eu reforço a ideia de vazio, de solidão, de tristeza. E o contrário também existe, quando eu começo da esquerda com vazio, né? Deixa eu voltar na imagem aqui para ficar melhor. Quando eu começo na esquerda aqui com vazio, chego na direita com algo ali, eu reforço a ideia de algo preenchido, repleto e completo, porque no nosso olhar faz essa viagem da esquerda para a direita, né? Nós aprendemos na nossa cultura, nossa leitura das palavras são da esquerda para a direita. Diferente de outras culturas, obviamente, e nessas outras culturas talvez eles tenham outra forma de interpretar essas imagens. Ok? Ó, as linhas oblíquas ou diagonais, né, conferindo maior dinamismo aí à cena. Notem que, mais uma vez, eles estão na regra dos terços, né? Tem um espaço vazio aqui, ó, divido a imagem em 3 partes iguais, né? E aí eu concentro essas pessoas nessa terceira, entre a segunda e a terceira parte aqui. E aqui, no caso, ele ainda usou a diagonal para criar maior dinamismo e efeito nessa obra. Fantástico, né? As curvas também transmitem dinamismo. Você vê aqui a fluidez das roupas, das vestes, né, esvoaçando. Isso cria essa ideia de movimento, de algo fluido, né, de algo que contínuo, né, que vai estar sempre em movimento. Muito bela a imagem também. Ritmos e padrões. Ritmo, basicamente, é quando eu tenho a repetição dos elementos. Tá? Eu vou repetir aqueles elementos, criando um ritmo visual. Eu posso, inclusive, intercalar. Nessa imagem aqui não tem, mas, por exemplo, se eu tivesse aqui uma maçã verde, uma vermelha, uma verde. Aí aqui embaixo começaria uma vermelha, uma verde, uma vermelha, uma verde. Uma vermelha, verde. Intercalando e repetindo esses elementos, eu crio um padrão. Essa obra aqui provavelmente é uma fotografia aérea, né, da superfície de uma caixa de maçãs. Então o artista ali ele apenas enquadrou essa imagem dentro do seu ângulo de visão que permitisse fotografar apenas esses padrões, esses ritmos, que talvez, que era, né, com certeza, o objetivo da imagem. Tá? Profundidade, né, ou perspectiva, nós já estudamos isso lá no início do ano, a perspectiva, né, como que eu crio esse ponto de fuga. E agora os cachorros começaram a ficar bravos aqui perto de casa. Agora vem. Bom, cachorrada. Então, para eu fazer uma fotografia com profundidade, eu tenho que ter esse ponto de fuga, né? Tenho aqui o ponto de fuga, e aí todas as linhas vão convergir, vão vir para esse ponto de fuga, né? Todos os ângulos da imagem vão ter que estar, né, ligados a esse ponto de fuga. Okay? Vocês vão ver aí a chiadeira aí da cachorrada aí, são os cachorros que o meu vizinho tem aqui, e infelizmente não tem muito o que fazer quanto a isso. Ok? Isso aqui é interessantíssimo, é um modelo de fotografia que eu adoro, que são as fotografias de detalhes, né, de pormenores. Então você tem geralmente os ângulos muito grandes, as coisas muito abertas, e tem aquelas fotografias mais intimistas. Você vai só numa coisinha, numa pecinha, que seja um botão, um buraquinho, uma textura, uma lâmpada, não sei, algo pequeno, né, ou algo que vai te dar aquele detalhe a mais dentro da sua obra. Tá? Então, isso é fantástico. Mais uma aí de perspectiva. Né? Notem que aqui nós temos uma diagonal em cima dessas grades aqui, que nos levam para uma perspectiva cônica, né? Para um fundo aqui bem bacana. Outra de perspectiva, né? Temos aqui um centro, onde as 4 linhas, ó, notem que o cantinho da estrada, ó, olha como elas vêm para o mesmo ponto, que aqui é a cabeça desse senhor de costas. E olha das árvores também, ó, a copa das árvores, todas elas vêm para esse centro aqui também. Então, mais uma fotografia em perspectiva cônica, né?
E aí nós temos aí a questão mais interpretativa, né, da fotografia poética, né? Algumas que vão dar um sentido mais alegre, mais cômico, ou de ironia. Isso aqui é bem bacana, né? O bailarino, o artista fazendo seus movimentos, e ele foi captado com esse gestual todo aqui bem bacana, né? Essa aqui é uma fotografia, né, cômica, que o fotógrafo estava na hora certa, no lugar certo, ligando aqui essa bica, que nós temos aqui do lado esquerdo, a silhueta, né, desse pássaro, dessa garça. Então, ele, de alguma maneira, ele assimila esses dois seres, né, esses dois objetos, a bica aqui, o cano, e essa garça aqui, basicamente na mesma posição, numa parte superior. Notem que existe uma diagonal aqui, ó, entre o chão da bica e o pé da garça, que você vai seguindo para a profundidade na câmera. Essa aqui é interessantíssima. Provavelmente isso aqui é um parque de diversão, né? E essa pessoa passando próximo a essa porta foi fotografada, cria-se a ideia de que está sendo engolida. Essa é fantástica, é uma propaganda de pulgas, né, que o metrô, se eu não me engano, na Áustria, eles colocaram no chão, né, desse salão aqui, uma imagem de um cachorro se coçando. E isso aqui é uma fotografia aérea, a pessoa estava bem alta, né, provavelmente no quarto, quinto andar, e fotografou essa imagem lá. E as pessoas passando por cima desse cachorro aqui, cria-se essa ideia de que são pulgas. É um comercial justamente contra, a favor do uso de remédios, né, para combater as pulgas. Bem interessante a imagem. Sombras e reflexos. As sombras, né, também são bem interessantes na fotografia. Muitos artistas preferem fotografar apenas os reflexos e as sombras. Notem que aqui a gente não vê o Taj Mahal, a gente não consegue visualizar o prédio em si, mas o vemos invertido no reflexo que se fez no espelho d'água. É uma imagem linda, fantástica e bem criativa. Temos aqui mais algumas imagens, umas brincadeiras com as sombras. Aqui já entra uma textura de sombra, né, do ambiente onde a moça está sentada. Essa imagem aqui também é fantástica, né? Nós temos um fundo meio distorcido aqui. Novamente a regrinha dos terços, né? Ó, divido a imagem aqui, segunda divisão, aí aqui em cima é a mesma coisa, a linha do horizonte uma, e aqui, ó, segunda divisão. Então eu vou ter essa imagem inserida aqui entre a segunda e a terceira parte, novamente criando essa harmonia ao olhar, né? E as texturas, que são fantásticas. As texturas geralmente a gente consegue quando a gente fotografa muito próximo. Então você vai ter textura de areia, textura de árvore, de tijolos, de papel, de madeira, enfim, vários tipos de textura. Tá? E essas texturas podem transmitir sensações diferentes, dependendo de como elas são organizadas na imagem. Ok? Olha só que interessante. Uma parede descascando, né, com duas cores diferentes. Isso aqui aparentemente seria isso, né? Pelo menos é assim que eu estou percebendo. E você nota que fica uma imagem abstrata, você não tem um desenho, não tem uma imagem fixa ali, apenas a relação de cor e forma, né, orgânica, dividida no espaço, né? E aqui no caso ainda criando um contraste visual entre a cor, esse espécie de bege alaranjado aqui, com esse azul, né, que são cores opostas, o azul e o laranja. Então você ainda cria essa coisa bacana aí da força da cor e da imagem, ok? E aqui também, provavelmente algo descascando aí, que criou essa imagem interessantíssima. Tá? Claro e escuro, né? O efeito da luz e da sombra. Dependendo da claridade que está no fundo, a gente consegue esse efeito bem bacana. Olha só que interessante. Tá? E aí tem as brincadeiras, né? E aí em Teresópolis é muito comum as pessoas fazerem a brincadeira com as fotografias lá do dedo de Deus, né? Ficar posando, colocando o dedo junto e tal. Essa daí o camarada fez a brincadeira com a torre de Pisa, né, italiana. Olha que interessante, como se a estátua, a escultura, né, estivesse lançando essa bola de basquete para a cesta. E essa aqui é como se o rosto da moça fosse
essa fotografia, né, que ela pega na revista. Bom, então é isso basicamente, tá? Sobre fotografia. Agora eu acho que seria legal a gente treinar um pouquinho. Então, a nossa próxima atividade vai vir dentro desses temas. E aí, nossas 2 ou 3 próximas semanas que faltam para a gente ir encerrando o ano letivo, a gente vai trabalhar vários momentos da fotografia. Para começar, eu vou querer que vocês criem uma fotografia com ritmos e padrões, tá? Vocês podem organizar, ou melhor, se vocês conseguirem perceber no ambiente como que esse ritmo, como que esses padrões estão organizados, tentem fotografar. Aí eu vou pedir que vocês fotografem, ok? Pode enviar no meu privado se quiser, mas pode colocar lá no grupo também dos pais de vocês ou no nosso grupo da escola. Sempre com o nome de vocês e com a turma, tá ok? Então, para essa semana, nossa atividade vai ser essa daqui. Eu vou botar lá no grupo por escrito para vocês não esquecerem. E eu espero essa atividade, o retorno aí de vocês até a próxima semana, tá ok? Obrigado aí, um grande abraço e a gente se vê.